Bem-vindos ao programa Voz do Claustro, do canal do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o segundo encontro da nossa série sobre doutrina social da Igreja. Como eu falava no encontro passado, um encontro mais introdutório, a doutrina social da Igreja é, na verdade, extremamente desconhecida, mesmo por nós católicos, e, por outro lado, ela é, obviamente, constantemente atacada, sobretudo através do ridículo, através, enfim, né, da neutralização pelos meios acadêmicos mais ideológicos dos nossos tempos. E, no entanto, um olhar minimamente sério sobre a história política, econômica, social dos últimos 100 anos nos mostra que a doutrina social da Igreja não só esteve presente, não só teve uma influência, depende do país, depende da época, mas muitas vezes muito grande, como, de certa forma, foi ela que construiu direta, por meio de pessoas conscientemente, né, católicas e cristãs, ou indiretamente, vamos dizer assim, sistemas políticos e sociais mais sólidos dos últimos 100 anos. A doutrina social da Igreja é um conjunto de recomendações, como nós falávamos da outra vez, feitos, enfim, né, feito pela Igreja, através, sobretudo, de encíclicas, documentos da Santa Sé, que vai, de certa forma, orientando, sempre respeitando a nossa liberdade, é apenas uma orientação, os grandes temas da nossa vida política, social e econômica no mundo moderno. Essas recomendações se baseiam, obviamente, na Sagrada Escritura, na mensagem evangélica, na mensagem cristã, não poderia ser de outra forma, a Igreja não inventa nada, está apenas, né, como é o seu papel, fazendo essa ponte entre o Evangelho e a nossa realidade. E essas recomendações, se forem entendidas e se forem concretizadas, como foram muitas vezes nos últimos 100, 150 anos, levam a um movimento que a gente poderia chamar, inclusive, de revolucionário. Ele não parece revolucionário porque ele geralmente é muito discreto, pacífico e quieto. E, no entanto, ele sim revoluciona no melhor sentido da palavra, no sentido de realmente trazer liberdade, trazer, enfim, solidez a situações que eram, às vezes, desesperadas. Eu citei o exemplo no encontro passado do país onde eu moro, da Alemanha, um país que no fim da Segunda Guerra Mundial se encontrava completamente destruído fisicamente, basta ver fotos das cidades alemãs bombardeadas, né? Destruído economicamente, destruído politicamente, o país foi dividido em 4 zonas, quer dizer, deixou de existir totalmente como país, como entidade política, destruído economicamente, não havia possibilidade nenhuma da Alemanha se recuperar economicamente sozinha depois da Segunda Guerra Mundial. A guerra chegou, né, ao, vamos dizer assim, coração da Alemanha e destruiu o país completamente. O país tinha começado a guerra ele mesmo, claro. E também uma destruição moral muito grande. Os alemães são muito claros e muito sinceros com relação a isso, a quantidades gigantescas, né, de produções históricas, documentários, etc., sobre as pessoas dessa época, e realmente a noção que se tinha é que a Alemanha acabou, de certa forma. Já não há mais qualquer possibilidade moral, espiritual, econômica, política, material de se reconstruir esse país. E, no entanto, 10 anos depois da guerra, em 1955, a Alemanha era de novo um país completamente independente, uma economia tão forte que já era de novo uma das primeiras economias do mundo, um país, enfim, de novo, né, com a sua força histórica, tradicional, política, cultural. Isso veio de uma série de fatores externos, ajuda econômica, por exemplo, imensa dos Estados Unidos através do chamado Plano Marshall. Isso veio certamente através de uma situação mundial na época que ajudou a Alemanha a se recompor por causa da Guerra Fria, era do interesse, obviamente, né,
dos governos democráticos ocidentais que a Alemanha se recompusesse e não caísse inteiramente nas mãos comunistas, graças a Deus. Mas isso foi possível, essa reconstrução, esse renascimento da Alemanha foi possível sobretudo por causa dos próprios alemães, que reconstruíram o seu próprio país com base no partido que até hoje é o partido mais forte da Alemanha, o partido chamado da Democracia Cristã, partido, por exemplo, da Angela Merkel, até bem pouco tempo aqui na Alemanha, que é um partido fundado com base na doutrina social da Igreja. Os primeiros representantes desse partido, que formaram o partido logo depois da guerra, eram pessoas que inclusive tinham já discutido enfim, né, orientações políticas do partido quando ainda estavam em campos de concentração, em prisões, baixo o regime nazista. O partido nasceu, de certa forma, em campos de concentração. Protestantes, católicos, pessoas que ou eram de vida, enfim, né, eclesiástica muito piedosa, ou menos, mas que se deixaram levar e realmente viram a importância essencial nesse momento de realmente seguir princípios espirituais e morais que aí sim se concretizariam em questões vamos dizer assim, né, práticas de política, economia e sociedade. Mas enfim, a minha proposta é olhar nessa série alguns princípios de doutrina social da Igreja, princípios fundamentais que regem, portanto, todo o resto que é discutido e falado, e dar exemplo da concretização desses princípios através de, enfim, né, biografias de grandes políticos dos últimos 100, 150 anos. O primeiro princípio, o mais fundamental de todo o entendimento, né, social e político a partir do Evangelho, a partir da fé cristã, é a rigor um princípio tão óbvio e tão, vamos dizer assim, não sensacional que ele parece inclusive banal. Esse é um dos grandes problemas do nosso tempo. É um tempo, de certa forma, como dizem muitos autores, né, de adolescência mental o nosso tempo. E sempre é característico dessa adolescência mental que a gente, como os adolescentes geralmente fazem, discute tudo, não acredita mais em nada, se rebela contra tudo, né? Até que o adolescente vai aprendendo devagarzinho a ver o que é realidade e o que é, enfim, né, utopia. Faz parte da vida e do crescimento da maturidade humana. Infelizmente, a gente também, como sociedade coletiva, cai às vezes nessa mentalidade de adolescência mental, né? E é típico desse tipo de fase, vamos dizer assim, que a gente dá muito mais importância ao que é sensacional do que ao que é corriqueiro. Como dizia o grande escritor inglês Chesterton, a gente se esquece que o que é realmente bonito, o que é realmente aventuresco, o que é realmente livre, o que é realmente maduro, o que é realmente, inclusive ele diz, romântico no bom sentido, não é o sensacional, é muito mais o corriqueiro, é muito mais aquelas coisas que na verdade são sólidas e que por isso mesmo realisticamente vão construindo e melhorando a nossa vida. Então muitas vezes a gente se esquece desses princípios básicos hoje em dia, porque eles não são sensacionais, porque eles são, por assim dizer, banais. E aí a nossa mentalidade adolescente acha que por eles serem banais e tão óbvios, eles não são então importantes. A gente está sempre buscando constantemente hoje em dia, né, o sensacional, o novo, o que distrai, né, o que é sentimental, o que me tira justamente da obrigação do dia a dia, do compromisso. Essas coisas não são mais apreciadas pela adolescência mental, né? Só a maturidade é que aprecia essas coisas. Então, na verdade, a gente poderia dizer que esse princípio ao qual a gente vai se referir hoje é tão óbvio que ele desaparece. A gente poderia comparar isso ao ar, por exemplo, que a gente respira, não é? A gente não fica sempre pensando se o ar existe ou não cada vez que a gente vai respirar.
Isso seria impossível. Nem a gente fica como adolescente discutindo, né? Existe o ar, não existe o ar, eu devo respirar o ar ou não. Imagina se a gente fosse fazer isso cada vez que a gente respira, a gente, enfim, não vivia, né? Não consegue viver. Ou então se põe numa posição realmente tão rebelde que diz eu não vou mais respirar o ar porque eu sou contra o ar. E aí morre, enfim, asfixiado, né? O ar é tão óbvio, é tão, enfim, né? Claro que a gente, a rigor, na nossa maturidade, não precisa sempre pensar nele, é interessante estudá-lo, sabê-lo, claro, organizá-lo no sentido, né, de pesquisas científicas, obviamente, mas a gente pode respirar sem precisar fazer isso a qualquer momento, né? E a gente se refere aqui, então, portanto, ao que se chamava, hoje em dia a terminologia é também muito discutida, de novo, com base nessa, de certa forma, adolescência mental que a gente vive, né? Por outro lado, é interessante discutir, obviamente, mas sem sempre se rebelar contra tudo. O nome desse princípio é um término a rigor da Idade Média. Sobretudo a gente encontra nos trabalhos de São Tomás de Aquino, embora ele não tenha inventado esse termo, já existia, inclusive na época pré-cristã, e é o que a gente chama de lei natural. Hoje em dia esse termo, nos meios acadêmicos, né, mais modernos, é extremamente discutido. Mas a antiga e clara, não só teologia cristã, como inclusive trabalhos importantíssimos da filosofia grega, por exemplo, né, Aristóteles, etc., falam já de formas diferentes, mas falam, obviamente, disso que é a lei natural. O que é a lei natural? De novo, é tão óbvio que é difícil explicar, né? É a lei aqui não no sentido de algo de regra, de algo que se impõe, né, de coisas que a gente deve obedecer, senão no sentido da realidade, do que é a lei da gravidade, por exemplo. Não quer dizer que a gravidade sai perseguindo a gente, né? Senão a gravidade existe. Ah, mas eu não gosto dela. Pode gostar ou pode não gostar, mas se você largar uma coisa no ar, ele cai no chão, ela existe essa realidade, não depende da gente, não é? A gente pode estudá-la, pesquisá-la, claro, pode até tentar enfrentá-la, vamos dizer assim, né? Daí a gente faz um avião que voa, mas ela continua existindo, mesmo o avião para voar tem que levar em conta, isso é o principal para um avião, a lei da gravidade. A lei natural, portanto, é a realidade simples, clara, óbvia e concreta, totalmente concreta, da vida humana sobre a Terra. A lei natural existe para os animais, existe para as plantas, e nós, como seres, né, também biológicos e físicos, compartilhamos isso com os animais e com as plantas, e, enfim, com o resto do universo, de formas variadas. A gente também se submete à lei da gravidade, a gente também tem uma vida biológica, a gente também fica doente, né? É infectado por doenças, etc, etc, etc. No entanto, essa lei natural, e aqui é a ênfase principal da doutrina social da Igreja, também se refere a coisas espirituais e a coisas morais. Nesse sentido, as pessoas humanas que são aqui, né, o ponto do foco. A lei natural também, vamos dizer assim, organiza a nossa vida moral e a nossa vida espiritual. Para quem crê em Deus, e aqui nós estamos juntos, né, com os muçulmanos, com os judeus, por exemplo, para quem crê que existe Deus e que Deus é criador, justamente, foi Deus quem fez o universo, o mundo, as pessoas, as plantas, etc., a consequência é óbvia. Se há um criador, portanto, esse criador, de certa forma, organizou essa criação. Existe uma lógica, existe uma racionalidade, existe, né, para nós, judeus, muçulmanos e cristãos, Deus é, por assim dizer, a razão por excelência. Deus não é irracional, muito pelo contrário, toda a nossa pobre razão humana nada mais é do que um reflexo da racionalidade divina. Deus não é uma força arbitrária, como, né, os budistas e mais orientais acreditam. Deus é a razão por excelência. E a nossa razão existe justamente como pobre reflexo da razão divina. Então, obviamente, para nós que cremos num Deus criador, a natureza, seja ela, né, enfim, a natureza do mundo, a nossa natureza também como seres espirituais,
tem uma lei, segue uma realidade, existe um sentido por trás disso. Para quem não crê em Deus, isso não é tão óbvio? Claro que não. Mas há também a percepção que é vinda do bom senso e da nossa mínima racionalidade de que as coisas nesse mundo seguem uma lei. A gente vai justamente, né, aos filósofos da antiguidade, aos filósofos gregos e mesmo a textos pré-cristãos de outras civilizações. Qualquer pessoa de maior bom senso, de maior inteligência, de maior experiência, inclusive de maior ciência, né, reconhece que existe nesse nosso mundo uma lei. E isso se refere à natureza humana também. Isso se refere também a quem nós somos, não é verdade? Isso se refere também ao nosso comportamento moral e espiritual. Por exemplo, o senso de justiça. O senso de justiça é algo que está na gente, é parte da nossa natureza. Curiosamente, talvez uma das melhores formas de se evidenciar a lei natural é observar o comportamento de crianças pequenas ou de pessoas que às vezes mentalmente, né, não têm um desenvolvimento grande da inteligência. E a gente vê que a lei natural não tem nada a ver com a inteligência, nem nada a ver com o conhecimento, nem nada a ver com a experiência de vida. Uma criança pequena ou uma pessoa, né, por exemplo, com síndrome de Down, sabem perfeitamente o que é justiça e o que é injustiça. Choram com a injustiça, sentem profundamente quando são injustiçados, ou têm pena do outro. Criança pequena tem pena do outro quando vê o outro ser injustiçado. De uma forma ainda intuitiva, não sabe explicar aquilo, né? Reage de forma, muitas vezes, enfim, né? Não organizada, mas sabe disso. Outra grande evidência da lei natural é a necessidade premente, constante e sempre presente que todos nós temos de amor. Todos nós precisamos de amor. O amor é que faz a gente desenvolver a nossa personalidade. Criança pequenininha, bebês, sentem isso perfeitamente. E também, né, crianças, por exemplo, com às vezes doenças mentais. Pode a pessoa não saber falar, mas sabe quando é amado, sabe que não é amado, por exemplo, chora, se rebela quando não é amado. Essas coisas são essa lei que está na natureza humana, dentro de nós, na nossa alma, e que independem completamente da nossa posição social, do grau da nossa inteligência, inclusive do nosso desenvolvimento cerebral, por exemplo. Essas coisas são biológicas e psicológicas. Mas a alma está presente no ser humano, onde quer que ele esteja, quem quer que ele seja, em situação que ele estiver, social, enfim, material, de que país, de que cultura, de que época ele seja. Todas as pessoas do mundo precisam de amor, precisam de dar amor, sentem o que é justiça, sabem, enfim, né, distinguir uma ação que é sincera de uma ação que é falsa. Claro que gente mais estudada sabe, inclusive, fazer um trabalho, né, uma palestra sobre isso. A maioria das pessoas reconhece isso intuitivamente, mas isso está presente no nosso coração. Portanto, essa lei da natureza humana, sobretudo, precisa ser sempre respeitada. O que isso tem a ver com a política? O que isso tem a ver com a sociedade, né? Que é uma das grandes críticas que se faz à doutrina social da igreja. Está falando de coisas que não interessam nada. Interessa tudo. A base de qualquer atividade política, econômica e social tem que ser, antes de qualquer outra coisa, a lei natural. Se a gente não reconhece mais nessa nossa adolescência mental de que existe uma natureza humana, a gente pode gastar o maior dinheiro do mundo e estudar, enfim, né, em todas as universidades do mundo o que é a maior tecnologia científica do momento. Isso não vai dar certo, porque isso vai contra a lei que não foi estabelecida por nós. Se a gente crê em Deus, a gente diz que ela foi estabelecida por Deus. Se a gente não crê em Deus, a gente, enfim, né, não sabe de onde ela veio. A gente pode dar o exemplo de uma pessoa que quer voar, por exemplo, né? E que, portanto, faz todos os esforços
de pular de uma janela e sair voando. A gente pode dizer para essa pessoa 20 vezes, olha, você não vai conseguir fazer isso, você vai se machucar, você vai inclusive, né, talvez até morrer. Não, adolescência mental, eu quero fazer isso. Isso é o que eu tenho, né, enfim, agora na minha cabeça, e eu acredito que eu vou conseguir fazer isso e vou ficar pulando da janela até conseguir voar. Outra pessoa pode dizer, olha, se você quer realmente voar, põe umas asas, né? Vamos inventar aqui um motor, existe isso. Não, eu não quero essas coisas, não preciso de ninguém. Adolescência mental, né? Eu vou fazer isso porque é assim que eu acho. E continua fazendo isso, pulando da janela até que um dia morre. Enfim, né? Isso é um pouco o que acontece na nossa sociedade contemporânea. A gente já não acredita mais que exista uma lei natural, e, portanto, a gente acha que a gente pode fazer essa lei. E que isso não só é permitido a gente é livre, a gente pode fazer e pular da janela se a gente quiser, né? O que vai acontecer é outra coisa. Mas a gente acha que, inclusive, isso é que quer dizer liberdade, fazer o que a gente quer. Não existe lei, não existe nada, não existe, tudo é relativo. Não existe uma verdade sobre o mundo, o universo, as pessoas, a natureza humana, nada disso. Tudo é relativo e a gente vai fazendo o que for. O resultado a gente está vendo, né? Basta a gente olhar para o lado e ver como a nossa situação social, humana, é às vezes, né, absurda. Talvez o maior exemplo dessa não respeito à lei natural sejam justamente as questões sexuais, que nesse sentido a gente sente muito forte, porque justamente, né, nos tocam lá dentro da nossa personalidade. Toda essa questão hoje do gênero, por exemplo, toda a questão do homossexualismo, toda a questão, enfim, né, do fim da família, toda a questão do pensamento sobre sexo e, consequentemente, sobre aborto, toda a questão da velhice, da eutanásia, a rigor, a gente vai tentando constantemente ir contra a lei natural. A gente, por exemplo, não percebe que o homossexualismo nada mais é do que um problema de afetividade, um problema de dependência afetiva, que pode acontecer com algum de nós, a rigor, ninguém nasce homossexual. Isso vai se repetindo a ponto das pessoas acharem que isso é verdade. E a gente sabe que isso não é assim. O problema é que a gente vive numa sociedade afetivamente corrupta e as pessoas necessitam de atividade, de novo a lei natural de afetividade, de amor. E quando não encontram isso de uma forma normal, saudável, vão encontrar de uma forma que não é saudável. A questão não é falar mal das pessoas, quem sou eu? A questão não é ficar discutindo ideologicamente o problema, a questão é voltar à lei natural. E não é impor ela na cabeça das pessoas, cada um é livre, mas é ter a noção de que ela existe. Existem homens e mulheres que se organizam em família, isso é natural, isso não vem do Estado, da igreja, da religião, isso é natural, isso é assim por natureza, não é? E respeitar a vida da pessoa até a sua morte, isso é uma questão natural, a gente não precisa ser cristão para acreditar nisso. Não matar uma criança no seio da mãe é uma questão da natureza humana. Ah, mas os bichos fazem isso, é a nossa parte biológica. A gente não é só biologia, a gente não é só evolução, a gente tem também um espírito. Ah, mas eu não quero chamar isso de alma porque eu não sou cristão. Não chama de alma, chama de outra coisa, mas reconhece a realidade. A gente só pode construir um sistema social e político baseado na realidade. Se a gente fica tentando pular da janela para voar, a gente vai acabar morrendo. Claro que a gente pode ter 1000 coisas, né, que permitam que a gente voe, então põe umas asas, faz um avião, isso sim, mas sempre a partir da realidade. A família pode ser uma família diferente hoje do que era antigamente, isso é óbvio. Não precisa ser as relações entre as famílias sempre a mesma, mas tem que permanecer família, tem que permanecer homem, mulher, tem que permanecer, né, um lugar onde as pessoas possam se desenvolver livremente cercadas de amor. O sexo tem que permanecer o sexo, do jeito que nós vamos. Não é provável que a gente precise ainda de muito tempo, inclusive eu já escuto isso muitas vezes por ali, por aqui, por ali na internet, que o sexo com crianças seja visto como normal. Talvez não precise muito tempo para que o sexo com animais seja visto como normal.
Qual é o problema disso? Antes do problema moral, antes de dizer, meu Deus, isso é uma coisa totalmente imoral, que é, o problema é natural. O problema é que isso é uma aberração. Isso é uma coisa não natural. Isso é como se eu fosse no médico e pedisse para ele tirar um pedaço do meu braço porque eu agora quero comer carne humana. Se a gente não tem mais parâmetros, se a gente não busca mais o que é normal no sentido do que é natural, a gente então realmente se perdeu. A gente não sabe mais o caminho. E não precisa dizer, que é o que a igreja nos diz, o perigo disso, né? O perigo para nós mesmos, não é um perigo para Deus, Deus não acontece nada com ele. O perigo é para nós mesmos, a gente mesmo se destrói, a gente mesmo se mata, a gente mesmo mata o pai através da eutanásia e mata o filho no seio da mãe, meu filho, né? A gente mesmo destrói a nossa vida afetiva, a gente mesmo destrói a nossa felicidade familiar, a gente mesmo se destrói. Por quê? Porque a gente fecha os olhos numa rebelião do tipo adolescente para a realidade. A lei natural não é uma coisa que Deus inventa e impõe sobre a gente, ou a igreja fala. A lei natural é a realidade. Se você pular da janela sem nada, você vai se machucar. É assim. Ah, mas eu não gostaria que fosse. Discute com Deus, ou enfim, né? Faz outra coisa. Mas é assim. O homem, a mulher é mulher, e a família é família. Ah, pode ter vários aspectos sociais, é óbvio que pode. Mas não a ponto de não se ver mais a realidade. A gente vai vendo o perigo disso. Se a gente continuar nesse caminho, a gente não precisa 30 nem 50 anos para a gente se afundar numa degeneração humana. Isso que a igreja nos diz. O problema é que a gente está fazendo mal a gente mesmo. A lei de Deus é para nós, é para nos ajudar, é para nos liberar. Deus não precisa de nós. A gente é que precisa dele, mas a gente vira as costas para ele, também através desse virar as costas para o que é natural, para a forma real de como as coisas são, de como as pessoas são. Quem sofre somos nós. Nós é que sofremos. E Deus está sempre lá para nos ajudar, para nos resgatar, mas a gente precisa querer. Ele nos fez livres e a gente permanece livres. O exemplo que eu queria citar aqui, mais breve, de um grande político nesse sentido, é um político que é um dos maiores, enfim, líderes, né, políticos da história, o presidente americano Abraham Lincoln. Foi presidente dos Estados Unidos na segunda metade do século XIX. Vale a pena estudar a história dele. É um monumento lindo a ele, né, em Washington, gigantesco. Lincoln era uma pessoa que nasceu num barracão no meio de uma floresta. O pai e a mãe não sabiam escrever. Ele nunca frequentou a escola, porque não podia, tinha que trabalhar. Mesmo assim, por ele mesmo, no seu desejo de ajudar os outros, de fazer parte da sua sociedade, né, se fez mais ou menos advogado, sobretudo defendendo pessoas pobres. Foi entrando pela política e acabou presidente dos Estados Unidos. Uma pessoa que nasceu numa cabana cujos pais não sabiam ler e escrever e nunca foi à escola. Ele foi presidente dos Estados Unidos na chamada Guerra Civil Americana, porque, sobretudo, ele era contra a escravidão e os estados do sul dos Estados Unidos, que eram os estados que viviam a partir da escravidão negra, nas suas fazendas de algodão, sobretudo, né? Não se conformaram, então, à abolição da escravatura e fizeram uma independência. Portanto, houve uma guerra para que os Estados Unidos se mantivesse unido, né, e não se separasse como esses estados queriam. Grande questão moral, há também questões políticas, econômicas, obviamente, mas a grande questão de fundo, por que esses estados não podem se separar, era a questão da escravidão. O Lincoln, ele mesmo, era um protestante, mas não pertencia a nenhuma denominação protestante específica. Isso é muito comum nos Estados Unidos, cada cidade tem a sua igrejinha, né? A gente vai herdando isso no Brasil hoje em dia também. Cada um pode fundar uma igreja, mas ele era, como ele mesmo dizia, profundamente cristão. Inclusive, pessoa de vida muito sofrida, era uma pessoa doente, tinha doenças crônicas, teve 3 filhos, perdeu 2, só um filho sobreviveu, foi assassinado no final da vida por um fanático, né? Uma vida sofrida, a gente vê nas fotos dele, um homem doente, de vida sofrida. No entanto, a grandeza dele, isso é reconhecido, né, em todas as obras sobre ele. Uma pessoa que tem, enfim, né, a quantidade de fontes que existe sobre o Lincoln é gigantesca. É a sua grandeza humana, essa sua firmeza de dizer
sejam quais forem as circunstâncias, seja qual for a necessidade, enfim, política, econômica, né? Não é um santo no sentido de um idealista, mas a lei natural é preciso ser respeitada. E, por exemplo, contra ela é a escravidão. A escravidão não faz parte da lei natural. A escravidão é algo que vai contra a lei humana e é preciso combatê-la. A gente não pode construir um país com base na escravidão, essa é a sua grande mensagem. Se a gente ama o nosso país na época, né, os Estados Unidos da América, etc., o que a gente precisa fazer nesse momento é abolir a escravidão, porque um país não pode ser construído a partir de uma economia escrava. E é isso que ele fez, e a partir desse momento que os Estados Unidos se tornaram o que é hoje, o que não era na sua época. Era um país lá, enfim, né, ainda meio colonial, que poderia hoje não ser nada. Totalmente corrupto, totalmente, enfim, né, partilhado em vários países menores. Por isso ele é chamado nos Estados Unidos o pai da pátria, né? Foi ele que fez os Estados Unidos como eles são hoje, fortes e tudo, enfim, com seus defeitos, com suas coisas, mas esse país de uma grande... Exatamente, né? A consequência disso é politicamente e economicamente enorme, enorme. Não, nós temos um país unido, não se baseia numa economia escrava, mas sim numa economia livre de pessoas, né, que possam trabalhar, que possa todo esse ideal americano. Muita gente diz, mas isso enfim, né, não é verdadeiro esse ideal americano. Sim, se isso se concretiza ou não, isso depende da vida de cada um, mas o ideal está lá e ele justamente agiu concretamente a partir desse ideal, nesse sentido da escravidão. Portanto, construir uma política, construir uma sociedade, construir uma economia a partir de bases inumanas, a partir de bases que não correspondem à necessidade humana da liberdade, à necessidade humana, né, da sua independência, à necessidade humana da igualdade, por exemplo, é já na base destruir essa política e essa economia. Essas coisas morais são a base, o fundamento. Depois a gente pode fazer mil outras coisas, como é a história dos Estados Unidos, né? Tem coisas boas, coisas ruins e tudo, mas essa base humana, muito dela deu o Lincoln através, né, do seu enorme esforço, inclusive esforço no qual ele deu a vida pela abolição da escravatura naquele momento, uma coisa que era extremamente impopular, inclusive, totalmente impopular. Muitas pessoas poderiam organizar, nossa, mas como a igreja fala disso, se a própria igreja teve escravos? São realidades históricas, é verdade, mosteiros tiveram escravos e tudo. Isso não quer dizer que a igreja, na sua teologia, de novo essa diferença que a gente precisa fazer, tenha jamais falado a favor da escravidão. Se esses mosteiros, se padres, se quem seja, né, foram fracos, porque isso é fraqueza, e se deixaram levar, ainda que fazendo algum bem, né, pela questão social da época, isso não é responsabilidade da teologia da igreja. Pode ser até que o Papa seja um fraco. A teologia da igreja é garantida por Deus e não pelo Papa, pelo padre, pelo mosteiro. A gente tem que separar isso, né? A teologia católica sempre falou contra a escravidão. Sempre, da forma que seja. Mas muitos... Sim, fraqueza. Fraqueza, como existe hoje até hoje. Na igreja fala uma coisa, o padre faz outra, é monja que faz outra. Isso é culpa da monja, não da igreja, da teologia da igreja, né? O próprio Papa pode fazer errado. Como Jesus disse, segue o que ele fala, não segue o que ele faz. Portanto, a questão aqui de ver no nosso momento histórico, como Lincoln fez, qual é o problema do momento dele? O problema do momento dele era, sobretudo, a escravidão e as consequências da escravidão, né? Se ele tivesse deixado levar por isso, provavelmente teria ficado rico, não teria morrido assassinado, teria, né, tido um governo profundamente aliado lá aos grandes fazendeiros escravistas da época. Não fez isso. Uma vida extremamente dura, extremamente sofrida, morreu assassinado. Mas fez os Estados Unidos. Ele é chamado, né, como a gente mencionava, o pai da nação americana. Então a gente precisa ver hoje, no nosso momento, o que está sendo feito contra a lei natural. Isso a gente precisa combater, não é combater as pessoas, ao contrário, é ajudar as pessoas, mas ter claro na nossa cabeça, na nossa linha, o que é a realidade da pessoa humana, tanto material, física, como espiritual e moral. Por exemplo, a sexualidade, por exemplo, a família. Não é brigar com os outros, polarizar, fazer, enfim, né? Julgar os outros, muito menos, ao contrário, nossa mão sempre estendida para os outros, porque isso pode acontecer conosco.
Nós não somos melhores do que ninguém. Mas a coisa em si, o ideal, o objetivo, isso tem que ficar claro para a gente. A gente defende a família, não é porque a gente é cristão, a gente defende a família porque a família é natural. Os gregos antigos defendiam a família quando tinham boa cabeça, né? A corrupção da família, a gente vê isso no fim do Império Romano, por exemplo, é automaticamente a corrupção da sociedade. A falta de liberdade da família é a falta de liberdade da sociedade. A falta de um refúgio para as crianças poderem estar em segurança é a falta também de uma sociedade segura. As duas coisas se conectam constantemente. Isso não é a moral católica que nos diz, daí a lei natural ser chamada assim, mas a Igreja nos chama a atenção para isso. Qualquer coisa feita contra a lei natural está já na sua base fadada ao insucesso e pior, a destruição da própria sociedade humana. Portanto, tentemos, no nosso mundo, na nossa realidade hoje, ver com olhos claros. Para isso a gente precisa ler, para isso a gente precisa ter experiência de vida também, o que é a lei natural e como ela precisa ser defendida. Um grande abraço, até o próximo encontro.